Se ao menos as pessoas não resistissem à mudança, era tudo tão mais simples. É como se quase nos colocasse num novo patamar de desenvolvimento ou felicidade. A pergunta é: será que existe mesmo resistência à mudança? Ou não passa de uma percepção generalizada que as pessoas estão quase programadas para resistir à mudança? O que eu gostava de mostrar a seguir é um raciocínio lógico que mostra que, a partir de determinados pressupostos, quanto a mim, bastante sólidos, pressupostos esses que são ou neutros ou positivos, ainda assim vai-nos levar a esse chamado efeito indesejável de que existe essa percepção de que as pessoas estão programadas para resistir. Vamos então a essa análise. Em primeiro lugar, como podemos ver no slide, aqui está o tal efeito indesejável de que há a percepção que as pessoas estão quase sempre programadas para resistir à mudança. Vamos ao primeiro pressuposto que está na base e que nos vai levar a este efeito indesejável, que é: as pessoas verdadeiramente limitadas e os génios são a exceção. Todos os demais estão algures no meio, distribuição normal. Quantos Cristianos Ronaldos existem no mundo? Muitíssimo poucos. Quantos de nós não conseguem dar um pontapé numa bola? Muito poucos de nós. Todos os outros estão no meio. Entendem a ideia? Um outro pressuposto é: os génios não olham para a realidade como todos os demais. Por definição, porque se nada os distinguisse, então eles estariam no meio da distribuição normal. Isto significa que algo, em termos de pensamento, de ações, de forma de agir, algo os distingue na forma como eles olham para a própria realidade. Terceiro pressuposto: a maioria das pessoas luta por uma situação melhor. Olhem para os vossos amigos, olhem para os vossos colegas e, ainda que certas pessoas coloquem umas mais energia, outras menos, umas sejam mais empenhadas, outras menos, a maioria das pessoas luta por uma situação melhor. Concordam com estes três pressupostos? Reparem que, uma vez mais, eles são ou neutros ou positivos. E ainda assim, como é que é possível nós terminarmos o raciocínio, como irão ver, com o tal efeito indesejável de que há a percepção que as pessoas estão quase sempre programadas para resistir à mudança? Vamos então deduzir e elaborar esse raciocínio. O primeiro ponto, o primeiro efeito que eu gostaria de salientar é: o que é que acontecerá quando nós juntamos estes, vou chamar a partir de agora factos, juntamos estes dois factos. Eu vou ler com cuidado. Se as pessoas verdadeiramente limitadas e os génios são a exceção e os génios não olham para a realidade como todos os demais, então, inevitavelmente, o efeito que se obtém daqui é a ideia genial que permite dar um salto de desempenho é, ao princípio, contra-intuitiva para a maior parte das pessoas. Ainda que essa ideia seja embaraçosamente simples. E tem que ser simples, porque senão não pode ser considerado de ideia genial. As novas soluções têm que trazer simplicidade ao mundo, à forma como as coisas funcionam. E ela será, pelo menos em parte,
e, mais ao início, contraintuitiva, porque, caso contrário, a maior parte das pessoas que estão no meio da distribuição normal já teriam tido esta ideia há muito tempo. Concordam comigo? Vamos a um outro efeito, a um efeito decorrente de que, quando juntamos os outros dois factos já explicitados. Se as pessoas verdadeiramente limitadas e os génios são a exceção e a maioria das pessoas luta por uma situação melhor, então, inevitavelmente, o efeito é a maioria das pessoas é constantemente exposta a ideias que não são geniais. Naturalmente, se o bolo está ali a meio da distribuição normal e as pessoas comunicam entre si e nenhuma delas é ou verdadeiramente limitada nem nenhum gênio, então as ideias trocadas são ideias que não são ideias extraordinárias, não são ideias geniais. E então que se a maioria das pessoas é constantemente exposta a ideias que não são geniais, então a predisposição para se ouvir novas ideias, a priori, não é muito grande. Porque as coisas não começam hoje. As pessoas são já o resultado e o acumular de várias experiências pelas quais já passaram. E acham que quando estamos a falar entre pares, em algum momento, quando nos estão a dizer uma determinada ideia, já não terá passado pela nossa cabeça uma ideia muito semelhante? E, portanto, essa paciência, essa predisposição para se ouvir novas ideias, à partida, não é muito grande. Mas há um outro efeito que vem da entidade 01, das pessoas verdadeiramente limitadas e os génios serem a exceção. Que efeito é? O efeito é, para a maioria das pessoas, a sua experiência aponta quase sempre para algo afastado das ideias geniais. Esta é uma dedução básica, direta, em que eu penso que não há polémica quanto a isto. Ora, quando nós juntamos estes efeitos que acabámos de deduzir, chegamos a um novo efeito. Vejam se concordam comigo com o novo efeito. Eu vou ler devagar, com calma. Se, para a maioria das pessoas, a sua experiência aponta para algo afastado das ideias geniais e a predisposição para se ouvir novas ideias não é muito grande e a ideia genial que permite dar um salto no desempenho é contra-intuitiva para a maioria das pessoas, então, sempre que a venda da ideia genial não é feita nos moldes corretos, torna-se muito difícil mudar de paradigma. E quanto mais genial a ideia for, mais difícil é se efetivar, entre aspas, essa venda. Porquê? Porque ela vai ser contraintuitiva para a maioria das pessoas. E, para além disso, elas já estão cansadas de todas estas novas ideias que estão a ser constantemente bombardeadas. E agora sim, tendo então esta entidade 09 que acabámos de ler, ou a outra já anterior, a 07, a predisposição para se ouvir novas ideias não é muito grande, quer uma, quer outra, nos leva ao efeito indesejável, à tal de que há a percepção que as pessoas estão quase sempre programadas para resistir à mudança. Como é que é possível que, tendo nós começado a análise com pressupostos neutros ou positivos, termos chegado a algo
negativo, algo que nós sabemos que não é bom. Mas há mais. Para tornar toda esta análise sólida e verosímil, nós precisamos de encontrar o chamado efeito previsto. Ou seja, se tanto o 0,7 como o 0,9 são conclusões sólidas, então algo na nossa realidade deve ser muito evidente. E aquilo que eu digo é que tanto o 0,7 como o 0,9 leva a que quase toda a concorrência está a desenvolver ações parecidas entre si. Olhem para a vossa experiência. Quando, ufa, livrei-me desta empresa, vou começar numa outra empresa e algumas semanas chegam à conclusão que a forma de trabalhar é muito idêntica. À exceção de grandes empresas, grandes líderes, grandes génios, tipo Steve Jobs, o que acontece é que quase toda a concorrência está a desenvolver ações parecidas entre si. Mas ainda não terminamos. Temos que encontrar um loop negativo que está a alimentar continuadamente esta realidade. Vamos a esse loop. Se quase toda a concorrência está a desenvolver ações parecidas entre si, significa que quase todas as empresas estão ali taco a taco, estão na mesma corrida. E, portanto, a maioria das empresas ainda procura ardentemente por algum tipo de vantagem. Existe essa pressão para se conseguir sobressair. Mas se elas estão a desenvolver ações parecidas entre si, do oferecer um pouco mais por um pouco menos, é natural que elas continuem à procura desse tipo de vantagem. E como as empresas são constituídas por pessoas, então a maioria das pessoas luta por uma situação melhor. E voltamos à estaca zero. Voltamos ao pressuposto inicial por onde nós começamos toda esta análise. Isto significa que, em primeiro lugar, este é o aspecto global desta árvore, desta realidade descrita. Isto significa que nós precisamos de vender corretamente as ideias dentro das empresas. É claro que isto não é nada de novo, mas eu gostaria de reforçar a questão de eu penso que não existe resistência à mudança, existe apenas uma percepção de resistência à mudança. Porque, se repararem, na base nós temos algo de bom, que é a maioria das pessoas luta por uma situação melhor. O que está em falta aqui é o ingrediente de como é que eu veiculo essa mensagem e de que modo. Como é que eu mostro, como é que eu pego numa pessoa, desde a sua ignorância relativamente à solução que é importante ser implementada, até que ela esteja totalmente convencida que se trata de uma necessidade primária e um objetivo para a própria empresa. Todas as soluções Value Flow que integram e unificam as 4 escolas de pensamento, teoria das restrições, Blue Ocean, Lean e Six Sigma, são soluções extremamente poderosas e contra-intuitivas. Isto significa que precisamos de ter muito cuidado da forma como elas são expostas e que temos que ter também em consideração ao processo de buy-in, à sequência de passos que
têm que ser tomados para que as pessoas não desenvolvam esta percepção de resistência.